Eu continuo com problemas. Boa noite. Boa noite, turma. Deixa eu arrumando aqui as coisas. Opa. Tem algumas pessoas já aqui aguardando. Primeiro, quero agradecer a presença de todos. Como é de se esperar, eu estou no meu inferno astral e tá difícil. O pessoal não consegue entrar nas minhas entrevistas. Eu já tive problema na semana passada, estou tendo problema novamente. Mas os nossos convidados estão entrando. Bom, enquanto isso, eu vou falar um pouquinho para quem está aqui me assistindo. Deixa eu ver quantos tem. Enquanto o pessoal vai entrando também, eu anunciei que ia começar às 21h15. E o Roberto Ferreira anunciou que ia começar às 21h, mas também não conseguiu entrar. Mas tudo bem. Eu vou então ficar 15 minutinhos rapidinho falando um pouquinho sobre este canal. Esse canal aqui chama-se A Caixa. O programa que vocês estão assistindo chama-se Epifania e ele deve encerrar na semana que vem, na próxima terça-feira, é o último programa de entrevistas. Como que funciona? Eu faço a live aqui, entrevisto as pessoas, baixo o vídeo, edito e coloco no canal Caminho do Peregrino, que é um outro canal que eu tenho só sobre esoterismo, ocultismo, terapias, muita coisa de numerologia, astrologia, eu estou colocando lá. Então, este canal aqui, ele é o quê? É uma espécie de rascunho do outro canal. Então, quem for novo, eu peço que se inscreva neste canal e também se inscreva no outro canal, que é o Caminho do Peregrino. Bom, além disso, é claro que esse canal não é só o rascunho. Toda segunda-feira, eu coloco um vídeo de 10 a 20 minutos falando sobre mentalismo, sobre poder da mente e como isso afeta a sua vida. Já tenho vídeo sobre insônia, eu tenho vídeos onde eu falei sobre a insônia. Qual é a causa da insônia? O que você faz durante o dia afeta quando você vai dormir. Então eu tenho um vídeo sobre isso. Eu tenho um vídeo que eu criei também sobre a quarentena, tudo sobre a quarentena, onde você, dentro da sua casa, você influencia as pessoas fora da sua casa. De dentro da sua casa, por exemplo, você fica assistindo programas de... Você fica aí assistindo programas de crimes. O que acontece? Você vai criando formas de pensamento e influencia uma pessoa na rua de cometer um crime. Isso daí pode ser várias coisas, inclusive. Não só crime, qualquer coisa que você assiste amplia essa energia. E muitas pessoas... Por que eu fiz o vídeo? Porque muitas pessoas só ficam vendo coisas sobre doenças, justamente nesta quarentena. E isso aumenta as doenças, né? É como se estivesse rezando para aumentar as doenças na quarentena. Vai emanando energias sobre doenças. Deixa eu ver o que mais. Fiz um outro vídeo dizendo que a tua mente não sabe o que é real, o que é verdade e o que é real. A tua mente. Então, por exemplo, se você pegar um limão, ou melhor, se você imaginar que está chupando o limão, você vai começar a salivar. E dessa forma, quer dizer, é um vídeo complexo falando como funciona placebos e etc. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu WhatsApp, gente, porque já era para ter entrado os meus convidados, não estão entrando, eu estou fazendo esse papelão todo aqui. Quem puder mandar mensagem, por favor, gente, é só um momentinho que logo, logo a gente já começa. Terrível, viu? Será que vai ser o mesmo papelão da outra semana? Meu Deus do céu. Por isso que eu vou parar com esses programas ao vivo aqui, já é complicado.
Eu apareço e os convidados não aparecem. Bom, basicamente, o que é essa entrevista? Eu vou entrevistar a Andréa Valente, que tem um espaço... A Andréa Valente, ela tem um espaço aqui em Guarulhos de terapias. Basicamente é isso. E ela está fazendo um tratamento à distância. Ela está fazendo tratamentos à distância para as pessoas que estão com problemas emocionais decorrentes da quarentena. Então, na quarentena, as pessoas têm algum tipo de... estão tendo problemas emocionais decorrentes ao isolamento social. Então, a pessoa fica trancada dentro de casa, sem contato com ninguém, e começa a ter problemas emocionais e também físicos. E ela está fazendo um trabalho à distância de música terapia via WhatsApp. E o Roberto ele tem um canal chamado Parousia. E esse canal Parousia, a André já está entrando aqui, graças a Deus. E o Roberto tem um canal chamado Parousia. Boa noite, Andréia. Meu Deus do céu, eu estou aqui desesperado. Boa noite, Maurício. Boa noite, Maurício. Tive que dar uma reiniciada aqui, mas já estou aqui presente. Tem uma pessoa estar aqui com você. Cláudio Hintz. Obrigado, Cláudio, por estar acompanhando. Bom, André, vamos começar já com você sem o Roberto. Eu até tinha pensado nisso antes, né, de primeiro fazer com você e depois com ele. André, me fala um pouquinho de você, a sua forma... basicamente, a entrevista é assim. Ixi, travou. Quem é você? É o meu inferno astral, só pode ser. Tá aí. Então, André, Maurício, quem é você? Cadê você? Você não está me vendo? Brincando. Agora eu tô. Certo. Então, André, você vai falar assim, quem é você? Você vai se apresentar, qual é a sua formação, vai falar sobre a clínica que você tem, né, os trabalhos que você presta lá, sobre a quarentena... Estou te vendo. Não está me vendo? Ah, meu Deus do céu. Não é possível. Tá vendo agora? Agora sim. Vamos. Você está no celular ou no computador? Agora eu tô te vendo. Você está usando... Me diz uma coisa. Eu estou no celular. Tá, mas está usando o Wi-Fi? Tá tudo certinho aqui. Tá. Tem mais alguém usando Wi-Fi? Porque às vezes começa a puxar para outro lugar e não dá para fazer. Não. Tá só eu aqui. Tá certo. Tem a... Deixa eu desligar o Wi-Fi para ver. Não faz isso não. Peraí. Não faz isso não. Claudeni da Silva Peck. Boa noite, Andréia. Maravilhosa. Tá te chamando de maravilhosa. Não sei quem é o Claudeni. Conhece? Deve conhecer. Bom, muito obrigado a todos que estão aqui. Não estou te ouvindo. Ai, meu Deus. Bom, eu acho que você vai ter que sair da live e entrar de novo, Essas Andréia. coisas ao vivo são assim mesmo, né? Você tá me ouvindo? Não tá ouvindo? Você não está ouvindo? Faz assim, Andréia. Sai da live. Sai e entra. E entrou o Roberto agora aqui. Opa, graças a Deus. Andréia? Eu vou escrever aqui, ó. Ai, meu Deus. Será? Tá perto do meu aniversário. Deve ser um inferno astral isso. Ai, deixa eu ver. Semana passada foi pior. Ela saiu. Andréia, tá me ouvindo? Oi, agora tô. Ok, estou me ouvindo aqui também? Isso. Vamos fazer assim, Andréia. Vamos fazer assim, Andréia. Se apresenta. Agora não estou ouvindo mais. Eu não sei se eu vou conseguir fazer isso. Não tá ouvindo? Sai da live e entra. Deixa eu escrever aqui, ó. Ok? Isso. Roberto, vamos começar com você, então? Ok. Só me diga se o som está bom, se eu estou falando muito alto. Tá ótimo. Tá ótimo. Ok.
Basicamente, eu passei uma listinha, mas acho que vocês não leram. Mas, ó, basicamente é assim com você. Você vai fazer uma apresentação, quem é você, formação. Primeiro, boa noite, Roberto. Agora que você conseguiu. Então, você vai falar quem é você, sua formação. Pode falar dos dois canais, tanto do Numismática como o Parousia. Okay. Explicar qual o objetivo do canal, né, o Parousia, né, que tem poucas pessoas, porque realmente acho que é para selecionar, para que... Ela entrou de novo. Então, já tem, assim, acho que poucas pessoas, então já tem já é quase um filtro, que ninguém sabe o que é Parousia também, né? Então a pessoa já vai filtrando, só vai quem realmente tem interesse. Okay. Aí, o que é Parousia? Uma coisa que eu coloquei, que eu não tinha falado antes, fontes e referências. Eu sei que você tem isso, né? Se você puder citar algumas aí. A gente vai comentar sobre... Oi, pode falar. Bom, vamos lá, fazer então... Começar pela apresentação, isso, vamos lá. A minha formação é engenharia civil, eu sou engenheiro civil, formado pela USP, eu sou mestre em engenharia hidráulica também pela USP. Fora engenharia, eu sou colunista de jornais, né? Sou autor de passatempos. Vocês estão me vendo aí? Sim, estamos vendo. A Andréia, eu conheço há quase 30 anos, tá, gente? Foi essa... Ai, caramba. Então, independentemente da minha formação, desde criança, eu sempre me interessei por mistérios e eu sempre queria algo mais, né? Então, sem exagero, eu comecei a ler sobre profecias, me interessar por essas coisas, também por ufologia, né? Eu sou ufólogo, um pouco afastado desse meio, mas é um assunto que eu estudei durante muito tempo, pesquisei, etc., né? Escrevi muitos artigos para a revista UFO, entrevistei também alguns ufólogos muito famosos para a revista UFO, mas eu comecei a me interessar por esses assuntos a partir dos 9 anos de idade, por aí, 10 anos de idade, então desde muito cedo, né? Houve aí por volta dos 18, 19 anos uma fase muito intensa da vida, em que eu participei de um grupo de pesquisa, etc., foi nessa época que eu conheci a Andréia, inclusive, né? Então, o que eu posso dizer é que toda a minha vida adulta, a minha mente esteve em grande parte do tempo voltada para essa questão desse algo mais, desses assuntos que vão além da realidade cotidiana. E isso, para mim, é muito sério, tá? Então, vou dar um exemplo aqui, tá? Um exemplo, ufologia, por exemplo. Muita gente se interessa por ufologia por medo, ou como um hobby, ou como curiosidade. Para mim é um assunto muito sério, muito mais grave e perigoso do que as pessoas imaginam. Não vou entrar nesses assuntos agora, não é o escopo aqui, né? Pode falar, não, pode falar tudo, pode falar o que você quiser, pode falar de ufologia. Eu acho que não vem ao caso agora. Existe uma inter-relação entre ufologia e os eventos finais previstos nas profecias, tá? Mas, de onde vem Parousia? Parousia vem de uma palavra grega, parousia. As duas grafias e pronúncias em português são corretas, Parousia com acento parousia. Eu gosto mais de Parousia, tanto faz. Então, em 1999, eu criei um grupo na internet, no Yahoo, né? Esse grupo funciona até hoje. Claro que hoje em dia as pessoas preferem outras mídias sociais, preferem WhatsApp, por exemplo, né? Então, eu criei esse grupo e dei o nome de Parousia, porque Parousia é o retorno do Cristo, Parousia é o segundo advento. Parousia é a volta do Cristo ressuscitado nos eventos finais, conforme previsto na Bíblia, no Apocalipse, e também no Evangelho. Então, o que é a profecia? A grande profecia, todas as outras levam a ela, a Parousia. Daí a escolha desse nome. Tá? Então, esse canal Parousia é muito recente, eu poderia tê-lo criado, sei lá, talvez 10 anos atrás, mas uma coisa leva a outra, né? E então ele ainda tem poucos assinantes, porque eu pus poucos vídeos e eu não o divulguei. Você comentou outro canalzinho, né? Outro canalzinho é completamente off-topic da nossa entrevista de hoje, que é sobre numismática. Esse sim, tem milhares de assinantes, né? Chama Moedas Antigas Brasil.
Mas, voltando às profecias, e se você quiser que a Andréa se apresente, aí você a entrevista, depois eu volto. Mas vamos começar com você, que ela não está conseguindo nem entrar. Ela nem entrou ainda. Tá, ok. Ela está entrando e saindo. Então, nós vivemos num mundo, Maurício, tridimensional. Né? A nossa percepção da realidade é em 4 dimensões, né? Ou seja, o espaço-tempo einsteiniano. Né? Nós vivemos em 3 dimensões e nós temos uma percepção de uma 4ª dimensão que a nossa mente interpreta como tempo. Isso é ciência. Né? O que a ciência tem avançado, por exemplo, a teoria das cordas, que fala em 10 dimensões, né? É que, cruzando isso também com as escrituras e alguns estudos mais paracientíficos, nós temos mais do que 4 dimensões, pelo menos do ponto de vista existencial, do ponto de vista espiritual. Né? Uhum. Então, é assim que funcionam as profecias, ou seja, Deus está muito acima disso. Deus não existe, Deus é. Ele está acima da existência, nós somos apenas suas criações. Todo o universo é uma criação de Deus e Deus não se resume a isso. Então ele está acima disso. Então, nós temos que diferenciar o que é uma profecia, o que é uma previsão, o que é uma premonição. Existem coisas que as pessoas enxergam, têm visões, essas coisas podem ou não acontecer. Existiram ao longo da história, dos últimos milhares de anos, vários profetas, pessoas que foram identificadas como sendo profetas. Né? Por exemplo, Nostradamus, que é o mais famoso, mas houve também os profetas bíblicos. Qual é a diferença aí? A diferença é que uma profecia que vem do alto, que vem do Pai, ou que vem por seus intermediários, ou por profetas, mas por inspiração de Deus, se vem do alto, ela está acima do espaço-tempo. Essa é a questão. Então, na minha opinião, profecias que vêm do alto, as profecias reais, e justamente por isso elas são genéricas, elas já levam em consideração todas as alterações da nossa realidade causadas pelo exercício do nosso livre-arbítrio. Então, uma previsão, se você tem uma previsão, você pode alterar o seu comportamento, pode evitar alguma coisa. Né? Parte do que Nostradamus previu, por exemplo, pode perfeitamente não acontecer. Nós não sabemos o que ele realmente viu. Agora, as profecias que descrevem os tempos finais, as profecias de Jesus, as profecias do Apocalipse, que são, na minha opinião, disparado as mais importantes, do ponto de vista espiritual, elas são infalíveis. Nós podemos até interpretá-las erroneamente, mas, inexoravelmente, elas irão se cumprir. Por quê? Porque elas vêm do alto de entidades, ou da entidade do Pai, que vê toda a nossa história, toda a nossa realidade como um todo. Essa é a questão. Tá? Então, eu preferi dar essa primeira introdução do que são as reais profecias, tá? Então, quando eu falo de profecias, não estou falando aí de qualquer visionário, não é disso que se trata. Essas outras coisas podem ser acessórias. Então, faz bastante tempo, faz muitos anos, que eu realmente tenho me interessado cada vez menos por quaisquer outras previsões ou profecias que não sejam as bíblicas. Elas podem, às vezes surgem realmente insights, às vezes realmente pessoas santas, né? Pessoas santas, pessoas com comportamento quase perfeito, receberam inspirações de Deus e tiveram, esporadicamente, ao longo dos últimos 2000 anos, algumas visões, tá? Mas sempre há sérios problemas, sempre há problemas de interpretação, sempre há distorções, entendeu? Então eu prefiro ater-me mais às profecias bíblicas, apesar de não serem tantas. Então, o que realmente a gente faz mais, né, não é colecionar profecias,
e sim acompanhar o desenvolvimento da história, acompanhar as notícias e as descobertas científicas que vão, de maneira muito lenta, ao longo desse nosso fim de ciclo, como queiram, vão clareando muito devagarzinho em que pé nós estamos, qual que é a nossa grade de realidade, e aqui e ali vão ficando um pouquinho mais claras as coisas previstas, ou seja, aquele quadro, aquele cenário descrito nas profecias. Essa é a questão. Tá? Então, no que era discutido no grupo original no Yahoo, até hoje está praticamente parado, porque todo mundo migrou para o WhatsApp, né? Mas o grupo está funcionando. A grande maioria das vezes era isso. Olha, surgiu uma grande descoberta que pode ter uma implicação aqui e ali. Então, a gente acompanha as notícias ao redor do mundo e as descobertas que tenham, aparentemente, tenham a ver com esses cenários descritos nas profecias. Entendeu? Tá? Então, o que eu percebo é que a grande parte o que eu percebo é que a grande parte das interpretações que as pessoas tiveram das profecias, vamos falar aí do Apocalipse, ao longo da história, não tinham as informações necessárias. Vou dar um exemplo muito claro, por exemplo. Apocalipse, capítulo 8, versículos 8 a 11, ou 8 a 12. Uhum. Esses versículos do Apocalipse descrevem claramente o impacto de asteroide ou de cometa. Não, 2 impactos. Isso é muito claro. Ao longo da nossa história, não era possível essa interpretação, porque até meados da década de 1960, a ciência sequer aventava a possibilidade de que objetos pudessem atingir o planeta. Acreditava-se que o sistema solar estava muito estável havia centenas de milhões de anos e que, portanto, esses impactos não existiam, não passava pela cabeça de ninguém que isso pudesse acontecer. E, no entanto, foi exatamente isso que aconteceu em dadas geológicas, dadas geológicas próximas, né, relativamente próximas. Por exemplo, a última era do gelo acabou quando um cometa atingiu o hemisfério norte. Várias partes dele, na verdade. Isso foi o dilúvio. Tá? Então, o vídeo mais longo que eu tenho atualmente nesse canal, Parousia, trata exatamente disso, ou seja, o que aconteceu, o que foi o dilúvio. E qual a importância disso? A importância não é só nós entendermos o que aconteceu, e sim nós entendermos melhor o que vai acontecer. Tá? Deixa eu deixar uma coisa muito clara. Pode acontecer de novo. Tem muitas interpretações fantasiosas, sobrenaturais, todo tipo de maluquice sobre as profecias. A Bíblia é prática. A Bíblia não fantasia. A palavra de Deus não é inútil, ela não fantasia e ela é pragmática. Então, o que acontece é que, excetuando-se os eventos realmente finais, ou seja, o retorno do Cristo, a ascensão das pessoas aos céus, o juízo final e etc., que é um evento totalmente sobrenatural, né? Um evento de interconexão, de intersecção entre a espiritualidade e a materialidade, um evento que nós não compreendemos e que temos uma vaga ideia de como será, tá? E é o mais importante de todos, excetuando-se isso, todos os eventos previstos nas profecias são de cunho físico, não são sobrenaturais. Então, nós temos que buscar a ciência para tentar entender isso. Tá? Então, quando você pega Apocalipse, capítulo 8, versículos 8 a 11 a 12, como eu disse, fala-se claramente de impactos. Um impacto no oceano, um impacto no continente. E os efeitos disso. O inverno nuclear, a fome, etc. Então, foi por isso também que eu fiz depois 2 ou 3 videozinhos sobre o coronavírus, porque as pessoas começaram a achar que era o fim do mundo. Gente,
Desculpe. Então o mundo era para ter acabado há 100 anos atrás, porque a gripe espanhola teve 2 ordens de grandeza acima do que está acontecendo agora. A gripe espanhola matou entre 50 milhões e 100 milhões de pessoas. O mundo não acabou. A Segunda Guerra Mundial matou 70 milhões de pessoas. O mundo não acabou. Tá? Então, todos esses eventos que são previstos pelas profecias para acontecerem imediatamente antes dos eventos sobrenaturais, não necessariamente eles são os mais espetaculares da história da humanidade. Mas eles são previstos como marcadores de tempo, para as pessoas saberem que o que realmente importa está próximo. Tá? Agora, quando a gente tiver os últimos 3 anos e meio antes do chamado juízo final, o nome que a gente queira dar, aí sim o mundo estará numa convulsão como nunca foi vista antes. Certo? Então, se é um tempo como nunca foi visto antes, estamos falando de um tempo pior do que a Segunda Guerra Mundial. Pior do que o dilúvio. E o dilúvio exterminou acima de 90% da população. Tá? Então, o objetivo daquele vídeo, esse principal que eu pus no canalzinho, era passar para as pessoas as descobertas mais recentes que indicam, do ponto de vista científico, isso ainda não é um consenso, porque quando você tem uma grande revolução, uma quebra de paradigma muito grande na ciência, parte dos cientistas ainda resistem, isso tem que ser provado, tá? Mas está crescendo um consenso, ou melhor, uma massa de dados e de papers, né, de artigos científicos cada vez maior, de que há cerca de 12.800 anos atrás, um cometa gigantesco entrou no sistema solar, ele se aproximou do planeta Terra, ele se fragmentou, e vários fragmentos gigantescos desse cometa atingiram o hemisfério norte, atingiram o Oceano Atlântico e atingiram a calota polar, que na época cobria a maior parte da América do Norte. O que hoje nós chamamos de Canadá e o norte dos Estados Unidos era completamente coberto por uma camada de gelo. E quase toda a Europa também. Tá? Essa calota de gelo foi atingida pelo cometa. Tá? Foi isso que provocou o dilúvio. Tá? O dilúvio, ou seja, você teve, dependendo da região do planeta onde você estivesse, houve terremotos incríveis, houve mega tsunamis, e depois todo aquele gelo que, por causa dos impactos, foi arremessado da estratosfera, caiu na forma de água. Então, as chuvas descritas na Bíblia não foram chuvas comuns. Foram chuvas de várias ordens de grandeza acima do normal. Tá? Por isso que o nível da água subiu. Porque naquela época o nível do mar era muito mais baixo do que hoje em dia, era 100 a 110 metros mais baixo. Tá? Então, eu descrevo o que aconteceu nesse vídeo, tá todo o embasamento está lá, toda a sequência lógica do que aconteceu, por que aconteceu, quais foram os efeitos, etc. Tá? E as consequências. Uma das consequências, por exemplo, uma das consequências foi o isolamento do Homo sapiens como a única espécie humana no planeta. Porque a Bíblia diz que existiam gigantes, a ciência diz que existiam anões, né? Ou seja, há uns 10 anos atrás, ou 15 anos atrás, foi descoberto o chamado Homo floresiensis, né? Ali na Indonésia. Eram seres humanos com 1 metro de altura. Né? Existem muitos relatos na América do Norte, principalmente, da existência da descoberta, ao longo do século XIX, de muitas ossadas de pessoas com 2,5 metros, 3 metros de altura, e etc. Quem eram esses? Eram os descendentes dos gigantes. Quem foram os gigantes? Seres híbridos. Seres híbridos criados por uma interferência externa indevida. Tá? Que é o que está acontecendo novamente. Agora nós interpretamos do ponto de vista ufológico, nós enxergamos esses seres que vêm aqui e fazem essas coisas como extraterrestres. Uhum. Mas já fizeram isso no passado. No passado, houve uma intervenção, né,
anjos caídos, como é descrito não só na Bíblia, mas em escrituras e tradições e mitos ao longo de todo o mundo, em todo o mundo, pelo menos 70 civilizações diferentes que não tinham contato entre si. Se eu não me engano, 73 catalogados, mas vamos dizer aí mais de 70 civilizações diferentes ao redor do mundo, todas elas falavam a mesma história, que seres sobrenaturais dos céus, que criaram uma raça híbrida entre eles e os seres humanos, essa raça era de gigantes, que passaram a dominar a humanidade, viraram governantes, e que houve, por causa disso, como limpeza, uma catástrofe global. Isso é dito pelas tradições de todas as antigas civilizações do mundo, sem exceção. Isso não é uma coisa da Bíblia. A Bíblia, como fala a verdade, relata isso. A verdade, ela não tem a exclusividade da verdade. Né? Isso aconteceu, é relatado em outras escrituras. Tá? Esse é um assunto apaixonante. Esse assunto que eu tenho me ocupado, tem ocupado a minha mente mais nos últimos anos, tá? Então, e as evidências vão surgindo e você vai abrindo a mente e enxergando um pouquinho mais de cada vez. O fato é que tudo que nós estamos vendo ainda é muito limitado. Então, acredito que ao longo dos próximos anos nós teremos muitas revelações, isso está provado, né? Isso está previsto, né? Nenhum segredo haverá que não seja revelado, tá? Então é isso. E qual é a principal conexão que aconteceu há 12.800 anos atrás com o que vai acontecer? Tudo indica que é aí que eu quero chegar. É isso que eu quero saber. Exatamente. Então, o que acontece? Nós estamos nesse mundo, a população aumentando cada vez mais, tecnologia, etc., tá? E um esfriamento espiritual cada vez maior, que é muito observado, por exemplo, na Europa, né? Na Europa, em muitos lugares da Europa, é assim, a pessoa que tem fé chega a ter vergonha de dizer que tem fé, né? Vai chegar uma hora que vai ser socialmente inadequado você dizer que tem fé. Tá? Isso está previsto também, né? O esfriamento espiritual. Então, você tem o esfriamento espiritual, o domínio da tecnologia sobre a vida humana. Vai chegar uma hora nos próximos anos que as pessoas vão começar a colocar implantes, assim como vários filmes preveem, né? O primeiro que previu isso, né, foi Johnny Mnemonic, um filme dos anos 90, né, e tem tantos outros, Elysium, né, e várias séries, né, as pessoas colocando partes mecânicas, partes digitais, né, para supostamente melhorar. Então, o diabo faz isso. Vamos melhorar o seu corpo. Tem algumas pessoas aqui, Roberto. Um é o... Peraí, vamos ver. Eu curti meu próprio raciocínio, devaneio. Então, nós temos essa situação atual, esses cenários, começando a ficar mais próximos do cenário sociopolítico previsto na Bíblia. Tá? Ou seja, esfriamento espiritual, as pessoas se desviando, né? Vai haver uma espécie de tentação vinda de fora. Há quem acredite que sejam extraterrestres que vão vir aqui e vão se apresentar como se eles tivessem nos criado. Muita gente vai gostar, vai adorar isso. Então, Deus era uma história da carochinha. Agora sim, agora faz sentido. Foram os ETs que vieram aqui, pegaram os macaquinhos, fizeram uma alteração genética e nós estamos aqui agora. Isso vai ser uma grande tentação para a humanidade. Tá? E aí você tem um evento astrofísico. Essa vinda desses seres está sincronizada com esse evento astrofísico. Como é um evento astrofísico, um evento natural, ele é passível de previsão por quem tem a alta tecnologia. Esse evento astrofísico é o quê? É provavelmente um novo impacto de asteroide ou cometa, como está em Apocalipse 8:8. Tá?
Então, aí, pode ter um novo dilúvio, pode ser? Não será do mesmo jeito. A Bíblia deixa claro que o evento final não seria um novo dilúvio. Deus jurou que não aconteceria um novo dilúvio, tá? Que seria pelo fogo. Por quê? Depende do impacto. Pior. Depende do impacto, do local do impacto. Se o impacto é no continente, você não tem mega tsunami, né? Tá? E aí sim, aí você tem um mundo em convulsão durante alguns anos. Aí sim acontecem pestes, etc. Lógico, né? O mundo vai estar completamente desorganizado. E quando as coisas estiverem no limite do insuportável para aqueles que têm fé, para aqueles que ainda perseveram no aguardo da parúzia, aí sim acontece o segundo advento. É isso que está previsto, tá? Então, essa é a sequência. Então, quando me perguntam, estamos perto do fim do mundo? O que é perto para você? Nós sabemos quando vai acontecer. Os cenários ainda não aconteceram. Entre a situação atual e a situação prevista de ascensão do anticristo e uma espécie de domínio, governo mundial, a obrigatoriedade de que as pessoas façam uma adesão a uma moeda digital, a obrigatoriedade de que, em vez de usar cartões, as pessoas tenham algum tipo de chip, algum tipo de forma tecnológica, né, para que elas usem a própria mão para comprar e vender, por exemplo, tá? Aí, quando isso acontecer, aí você pode ter certeza que faltarão alguns anos, tá, para esse evento astrofísico que vai deixar o planeta do caos. Não, isso está próximo, porque já estão fazendo esse chip, né? Isso eu ouço há mais de 20 anos, mas já tem um projeto. Olha, no final dos anos 80, já falavam. Passaram-se 30 anos, entendeu? Então, uma coisa é você ter a tecnologia, outra coisa é você implementar, tá? A televisão foi criada em 1920. A televisão só começou nos Estados Unidos 30 anos depois, tá? Percebe? Nós temos tecnologia para colonizar a Lua faz 30, 40 anos. Não tem ninguém lá, tá? Então, entra a logística, entra questões sociopolíticas, entra a resistência de milhões e milhões de pessoas que têm aí consciência de que isso não deveria ser feito, etc. Tá? Então, o fato da tecnologia existir não quer dizer que vai ser amanhã. Pode demorar décadas ainda. As pessoas têm que ficar sempre atentas, tá? Preservar a sua idoneidade, né? Ou seja, comportamento, ajuda ao próximo, amor ao próximo, mantenham a fé, mantenham a crença em Deus. Tá? E é isso que tem que ser feito, tá? Não adianta se desesperar, não adianta tentar, em cada notícia, enxergar o fim do mundo, tá? Então, ou seja, qual o paralelo disso com a nossa realidade atual, desse exato momento, né? Ou seja, todos os cuidados para a questão do coronavírus, mas sem achar que é o início do fim do mundo. Pode demorar décadas ainda. Certo. Perguntas? Ou você que não quer falar? Está ouvindo agora, Andréia? Andréia, está ouvindo? Eu acho que ela não está ouvindo. Não, creio que não. Creio que ela não está ouvindo. Eita, mas... Bom. Na verdade, eu estou vendo ela aqui, Maurício. Eu também. Ela sem som aqui. Ela está sem som, mas eu não sei se ela está ouvindo a gente. Eu creio que não. Bom, eu não vi aqui, eu não estou vendo nos comentários se alguém perguntou alguma coisa. É isso que eu vou falar agora. Eu vejo aqui os comentários. Bom, vamos um por um aqui, desde lá de cima. Cláudio Hitzen, né, falou que estava acompanhando, eu acho que você deve ter convidado, não sei. Cláudio da Silva Percy, né, boa noite. Reginaldo Múfalo, falando que o isolamento social é muito complicado, difícil administrar tantas emoções. Exatamente, né? Porque vai ser o assunto da Andréia, né? A Andréia é uma Aí terapeuta André Ackerfeld, eu não sei se eu estou falando direito aqui, André Ackerfeld, falando sobre hermenêutica, né? Falou depois o... E ele tem um Cláudio Hitzen, ele está falando... Hitzen, acho que é assim que fala também. Hitzen, grande amigo.
Isso, ele queria falar o que você acha dos lumináticos. Dos Illuminati? Não, lumináticos. Lunáticos acreditam em Illuminati, é isso? Seria isso? Não é iluminado, não é lumináticos mesmo, deve ser lunáticos, no mínimo, né? Bom, e tem um outro aqui falando, tá assim, M.I.C.T.M.R. Não sei o que é isso. M.I.C.T.M.R. Sei lá. Estou até procurando nos comentários, eu não estou achando. Não, eu estou vendo por aqui, mas daria para ver pelo YouTube direto, mas tudo bem. MC o quê? M.I.C.T.M.R. Não sei o que é isso. Aí estão falando que você deveria ter fé, tudo mais. Aí está perguntando, e o realinhamento dos polos? A Ana Lúcia está perguntando isso. Tá, o André... polos é uma coisa... esqueçam o realinhamento dos polos. Isso é fisicamente impossível. Não? Tá? Não. É assim, gente. Imagine que você roda um peão. Tá? Certo. É um peão muito grande, muito resistente, você roda o peão. E você conseguiu rodar o peão perfeito, ele está lá rodando, ok? Uhum. Você vai dar um peteleco. Ele continua rodando, mas meio torto, ok? Você acha possível que você consegue com outro peteleco fazer ele voltar ao que estava antes? Não, você vai dar outro peteleco, ele vai girar um pouquinho diferente. Você acha que ele vai ficar exatamente igual? Exatamente igual, não, mas pode mudar, mas vai mudar de novo. Vai ficar pior, sei lá. O que acontece? Os planetas giram ao redor do Sol num plano chamado plano da eclíptica. Tá? Esse, inclusive, foi um dos critérios para o rebaixamento de Plutão para planeta anão e não mais planeta, porque Plutão tem uma inclinação razoável com relação ao plano da eclíptica, cerca de 8 graus. Tá? E agora nós sabemos que Plutão é apenas mais um objeto entre milhares ali Estão girando. Região, né? Exatamente. Então, os planetas, né, se você pegasse o sistema solar e olhasse assim, né, estão todos no mesmo plano. Uhum. Ok? Durante a formação do sistema solar, né, aquela nuvem de poeira foi girando, e com base nisso, cada planeta também gira até hoje. Por que a Terra gira com uma inclinação de cerca de 23 graus? Porque houve alguma força externa. A teoria vigente é de que, na verdade, existia um planeta original, tá? Esse planeta, nos primórdios do sistema solar, houve um impacto entre esse planeta e outro um pouco menor, talvez o tamanho de Marte. Os dois se chocaram. E aí houve a formação do que hoje é o planeta Terra e da Lua. Os restos se aglomeraram, entraram em órbita, porque se não tivesse acontecido, não existiria... assim, não é normal a formação da Lua e não é normal a inclinação do planeta Terra, ok? Então, a inclinação do planeta Terra vem de uma força externa depois da criação do planeta. Uhum. Tá? Então, que tipo de evento físico ia fazer? Não, o eixo vai se endireitar. Uhum. Ele pode mudar. Tá? Uhum. Agora, endireitar, isso não tem cabimento. Tá? Então, o que acontece é que muitas profecias prevêem uma alteração na rotação do planeta. Pelo princípio agora, inclusive eu falei esses dias, né? Pelo princípio da conservação do momento angular, a rotação do planeta só pode ser alterada de maneira significativa através de uma força externa. Tá? Então, mas aconteceu o terremoto de 2004 e o eixo mudou, acho que 2 centímetros. 3 centímetros. Tá? Ou seja, foi o quê? Foi uma reacomodação de massas que houve e que gerou uma mínima alteração aí no ponto onde gira. Tá? Para você ter uma ideia, isso é tão pequeno que o planeta Terra ele tem não só translação e rotação.
tá? Ele tem pelo menos 6 movimentos diferentes. Na verdade, o planeta Terra só tem um movimento que nós, para efeito de estudo, decompomos em vários movimentos. Tá? Então, você tem a translação, tem a rotação, tem a oscilação de Chandler, tem... e aí, essa oscilação de Chandler é de 3 ou 4 metros. Entendeu? Tá? Então, para que haja uma alteração do eixo de rotação da Terra, é necessária uma força externa. Que tipo de força externa? Ou um grande objeto com grande massa passando próximo, e a partir daí que surgiram aquelas teorias, na minha opinião, infundadas sobre Nibiru e etc., ou um impacto, ou seja, um objeto que tenha suficiente quantidade de movimento e ângulo, de tal maneira que altere a rotação. Então, você precisa, para alterar a rotação do planeta, tem que ser, por exemplo, um asteroide muito grande, com uma velocidade muito grande, e que atinja o planeta, não na região dos polos, e sim, não na região do Equador, e sim na região dos polos, para que gere um momento angular. Entendi. Tá bom? Então, não existe alinhamento dos polos. Tá? Entendi. Eu vou pôr as perguntas aqui. Pode sim acontecer. É bem possível e muitas profecias falam da Terra cambaleando, assim como aconteceu na época do dilúvio, né? Ou seja, a Bíblia não fala disso, mas mitos antigos da mesma época que tratam disso falam que a Terra cambaleou, que a Terra ficou girando, ou seja, antes dela ficar estável novamente, ficou caótico. Tá? E isso pode vir a acontecer se houver um novo impacto, mas tem que ser assim, um impacto muito grande, porque senão não faz nem cócegas. Eu vou pôr a pergunta aqui, peraí, ó. Eu vou colocar na tela. Tem essa técnica aqui, ó. O André, dá para ver a pergunta, não? Sim. Ou só, ó, criptomoedas vão acabar com a numismática. Ele está falando isso. É porque eu tenho talvez uma alusão ao outro canalzinho que eu tenho no numismático. Deve ser. Então, eu não sei se criptomoedas, tá? Uhum. Eu acho que não necessariamente criptomoedas, e sim moeda digital. Né? Criptomoedas são aquelas moedas alternativas, né? Ou seja, você coloca grandes computadores minerando, né? E criando moeda digital. Eu não vejo isso, tá? O que eu vejo é uma universalização do que está acontecendo, por exemplo, na Suécia, em que praticamente ninguém mais usa dinheiro. Tá? Então, não é uma criptomoeda, e sim o real aqui, o dólar lá, o euro, etc., porém, praticamente extinguindo o meio físico, né? O dinheiro corrente. Tá bom? E aí é possível que chegue uma hora que não se cunhem mais moedas, é disso que ele está falando, tá? Sim. Mas acho que vamos continuar mexendo com essas moedas aí durante muito tempo. Ó, Regimar Amúfalo falou, tudo que o Roberto Ferreira fala me lembra a série da HBO Years and Years. Anos e anos, é isso? Eu não conheço essa série. Mas, vamos lá. Estou aqui na audiência, um grande abraço. Ó, deixa eu ver aqui mais. Putz, vai ter mais. Vai ter umas perguntas bem estranhas. Deixa eu ver. Rumores de guerra seria o fim? Rumores de guerra não seria o fim? Não. Não, pelo contrário. Quando você vê em Mateus, Lucas, principalmente Lucas, tá? Porque em Mateus não fala de peças, em Lucas fala, tá? Eu falei isso em um dos videozinhos aí que tá no canal. Acho que o último vídeo que eu fiz, eu falei sobre isso. Uhum. O que tá aqui, ó, haverá guerras e rumores de guerras, mas ainda não é o fim. Uhum. Certo. Entendeu? Por que isso? Para justamente as pessoas saberem que, por maior que fosse a guerra, tinha que acontecer, entre aspas, mas não era o momento do fim ainda. Tá? Ou seja, tivemos a Segunda Guerra Mundial, tivemos a Primeira Guerra Mundial, quase tivemos uma guerra nuclear. Né? Uhum. No momento, tá, nós estamos a cerca de
se eu não me engano, Uhum. estamos há cerca de 5.500 anos em que não há um dia sem alguma guerra acontecendo em algum lugar do mundo. Sempre teve, né? Eu vi uma vez um estudo e chegaram à conclusão que a última vez em que houve um dia em que não estava acontecendo nenhuma guerra no mundo foi, acho que, em 3.200 a.C., 2.500, alguma coisa desse tipo, milhares de anos. Uhum. Então, é claro que a Bíblia está falando que, olha, haverá guerras e rumores de guerras, mas ainda não é o tempo do fim. Uhum. Mas sim, está prevista uma grande guerra. Tá? É por isso que é dado todo um cenário, para as pessoas saberem que é aquele momento, não apenas porque tem aquela guerra. Certo. Ó, o seu amigo lá, o Cláudio, falou que são ilumináticos. É, a questão dos Illuminati. Esse é um assunto muito polêmico, né? Então, eu vou dizer para você que eu não tenho 100% de opinião formada sobre muita coisa que é dita por aí, tá? Vamos pelo caminho do meio, então, tá? Primeiro, existe algum embasamento para isso? A partir do século XVIII, tá? Sim, houve a criação, 18 no mínimo, tá? Sim. A maçonaria, por exemplo, veio na mesma esteira, só que mais antiga. Mas a partir do século XVIII, surgiram sociedades ao redor, na Europa principalmente, tá? De pessoas que se consideravam muito poderosas, ou muito iluminadas, ou muito inteligentes, acima do resto da humanidade, tá? Isso aconteceu várias vezes de maneira independente. Ou seja, a criação de sociedades secretas, de ordens iniciáticas. A cúpula nazista, por exemplo, fazia parte de uma sociedade iniciática chamada Sociedade Thule. Sim. Então, muitas das bizarrices e loucuras dos nazistas têm a ver com essa crença que Hitler e a cúpula da SS, e Hermann Göring, principalmente, né, que era o número 2 do regime, Hermann Göring, tinham. Agora, apesar de ser o número 2, o próprio Hitler ridicularizava o exagero de Göring com a fixação que ele tinha por civilizações antigas, etc. Tá? Então, existe essa parte real, existem essas sociedades iniciáticas até hoje, existe, por exemplo, os Bilderbergers, sim, o que era segredo deixou de ser, eles fazem uma reunião anual numa propriedade gigantesca totalmente fechada lá nos Estados Unidos, tá? Acontecem uns rituais muito esquisitos ali, que para quem vai são apenas uma coisa assim, como se fosse um ritual de formatura, ou melhor, de iniciação de faculdade, ou coisa parecida, né? Mas que a gente sabe que, na verdade, tem significado espiritual para algumas pessoas que realmente criaram aquelas bizarrices. Sim. Então, essas sociedades secretas existem, elas têm influência, tá? Tem influência muito maior do que a mídia deixa transparecer, porém, eu não acredito que exista uma estrutura organizada de governo secreto mundial, como muita gente acredita que existe. Tá? São regionais, né? São mais regionais, talvez. Não que sejam regionais, existem algumas estruturas aí que podem até ser mundiais, mas elas não controlam tudo. Eles brigam entre si também. E tem uma guerra entre si também, porque todo mundo quer o poder. As coisas não conseguem outras. Agora, essas sociedades, muitas delas, muitas pessoas que enveredam por esse caminho estranho, né, de ordens iniciáticas e rituais, etc., existem fortes relatos de envolvimento de parte dessas sociedades com satanismo, por exemplo. Tá? Então, não necessariamente eles têm poder, mas acreditam que tem poder a partir daí, a partir de rituais e supostos contatos com entidades do outro lado. Tá? Então, existem essas coisas, mas não acreditar que, olha, tudo o que acontece, que era passado na série Arquivo X, que eu adorava, tudo, mas, ou seja, não, tudo o que acontece é controlado pelo governo secreto. Não é assim, eles não têm tanto poder assim, não. Tá? E, inclusive, que poder essa sociedade secreta, esse governo mundial, teria sobre a Coreia do Norte, sobre o Irã, sobre a China? Eles têm poder no Ocidente, eles tentam influenciar.
Né? Agora eles não podem impedir que haja, por exemplo, um fenômeno eleitoral, uma pessoa pouco conhecida seja eleita aqui, ali, etc. Eles podem tentar conviver com essa pessoa, influenciá-la, tá? Agora, não é muito diferente de lobby. Tá? Então, sim, existem as estruturas de poder, mas eu não creio que elas tenham um poder sobrenatural e um total controle sobre a humanidade, como alguns acreditam já à beira da paranoia, né? Talvez, acho que é nesse sentido a alusão do Claudio Hintze. Bom, Roberto, ó, tem uma pessoa aqui, Agenor Cardoso, eu acho que eu conheço. É de Guarulhos ele, não é? Sim, 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 grande Agenor. Da academia, inclusive. Ó, Roberto, você acredita que possam existir níveis de revelações, uma vez que existem várias profecias que falam sobre o mesmo assunto, mas cada uma estabelece uma condição distinta? Sim, inclusive foi disso que eu falei até no começo, né? Ou seja, tem meu amigo Fábio Santos, ele escreveu um livro chamado O que são profecias, tá? Quem puder, pegue aí, está disponível na Amazon. Inclusive, eu escrevi o prefácio do livro. E ele faz uma classificação, né? O que é uma profecia, o que é uma previsão, o que é uma visão. Tá? São coisas diferentes, tá? E mesmo que popularmente chamamos de profecias, a gente pode dizer que há níveis nisso, né? Então, eu não acredito, por exemplo, que Nostradamus seja um profeta do nível de Daniel e Isaías. Não. Não. É outra coisa, outra ordem de grandeza, tá? Assim como houve outros profetas que não tinham a acurácia, né, de Nostradamus, tá? Então, eu acho que são fenômenos espirituais, tá? Eu acho que a pessoa, mesmo a pessoa recebendo, digamos que duas pessoas em dois lugares diferentes do mundo, simultaneamente ou não, tá? Por terem, assim, uma grande capacidade espiritual, um comportamento, pessoas santas, e as duas recebam visões do tempo do fim. São seres humanos encarnados. As visões não necessariamente são iguais, e mesmo que sejam, essas pessoas darão descrições diferentes, conforme o seu entendimento, a sua formação, tá? Só aí já tem um certo nível de distorção. Tá? Então, eu creio que é muito simples, e isso não tem nenhum problema, tanto é que você pega os 4 evangelhos, né, Tiago, Lucas, João, Mateus, e as mesmas passagens são narradas nesses 4 evangelhos com algumas pequenas diferenças, mas eles nunca se contradizem. Eles nunca se contradizem. Mas alguns, aqui e ali, temos detalhes a mais. Tá? Então, acredito que há níveis sim. Tá? Por isso que eu falei que o que desempata para mim, né? Ou seja, são as bíblicas, as outras são acessórias, e se há qualquer coisa que vá contra aquela grade de realidade que eu montei a partir dessas profecias bíblicas, eu descarto. Tá? Então, qualquer tipo de previsão, qualquer tipo de filosofia, qualquer tipo de ideologia que venha querer falar dos eventos do futuro e que não coloque Jesus como o Cristo e como o protagonista dos eventos finais, como o protagonista da parúzia, o retorno do Cristo ressuscitado e a ascensão da humanidade para outro nível de existência, eu desconsidero. Tá? Você pode dizer, mas você está misturando suas crenças. Não. O cerne de todo o meu trabalho está aí. Entendi. Então, vem aí, por exemplo, algumas linhas esotéricas, algumas linhas místicas. Jesus foi um extraterrestre. Jesus foi um grande místico. Não, Jesus, ou seja, existe centenas de ideias diferentes de pessoas que buscam algo diferente do ortodoxo, né? E começam a fantasiar uma série de versões para quem foi Jesus. Todas elas têm em comum a intenção e o efeito de desmerecer, de tentar tirar Jesus de onde ele realmente está. Ele foi uma manifestação direta de Deus na Terra. Como ele conseguiu fazer isso, nem os próprios anjos entendem.
Viu, ô, Roberto? Quem escreveu o livro é o Fábio Santos, é isso? Fábio Santos, meu amigo Fábio Santos, recomendo o livro dele. Ele está aqui, ó. Tô aqui na audiência. Um grande abraço, Roberto. Assim como eu recomendo fortemente tanto o blog Mídia e Profecia, quanto o perfil do Fábio Santos no Facebook, tá, gente? O Fábio Santos é um dos que fazem, e muito bem, esse trabalho de acompanhamento das notícias ao redor do mundo e quais as possíveis implicações disso nas profecias, tá? Uhum. Legal, muito bom isso. Então, eu convido as pessoas a assistirem o canal Parousia, tá? Em breve teremos um videozinho muito legal, né? Ou seja, vou fazer um videozinho, já está em fase de produção, em que eu vou mostrar onde fica a Atlântida. Porque a mídia não mostra, mas a Atlântida foi descoberta, tá, gente? Já foi descoberta, estava ali na cara de todo mundo, é uma coisa impressionante. Legal. Eu estou só colocando aqui, ó, vou até pôr na tela, que eu fiz o texto, o link do canal Parousia está na descrição do vídeo. Eu coloquei aqui na descrição do vídeo para o pessoal ir lá e se inscrever no seu canal. E agora eu vou perguntar se o André está me ouvindo. Você não está ouvindo agora, Andréia? Está ouvindo? Meu Deus, ela não está ouvindo ainda. Eu estou achando que eu vou entrevistar ela pelo Instagram. Você está me ouvindo, Andréia? Está ouvindo, Andréia? Não. Creio que não. Talvez ela não... não sei se ela está nos ouvindo e nos vendo. Eu vou ter... Peraí, vamos fazer o seguinte. Não há problema. Podemos continuar, se ela não puder. Sem assunto eu tenho para a noite inteira. Começar a fazer, deixar eu falando. Eu queria até conversar com você depois. Se você puder voltar daqui a Quando que você acha que sai esse vídeo aí Quando que sai o vídeo da Atlântida, você acha? Mais uns 15 dias, um mês? Não é possível, eu preciso obrigar-me a isso, né? Isso. Eu achei que teria mais tempo trabalhando remotamente por causa dessa pandemia, mas... pior, né? Não necessariamente pior, né? Mas acho que todos nós... Por exemplo, um efeito que eu senti é que eu havia muitos anos eu dormia menos do que deveria. Tá? Então, o tempo que eu gastava com trânsito, na verdade, eu estou repondo em sono. Sim. Né? O tempo livre que eu tenho ao longo do dia continua mesmo. Não, é engraçado. Teve um período que eu dormia 6 horas por noite. Hoje, se deixar, eu durmo umas 10 horas, mas que inverteu, né? Eu tô ficando velho, sei lá o que tá acontecendo. O que eu consigo são 8, né? Mas eu passei mais de 20 anos dormindo 6 horas. 5 horas e meia, menos, né? Eu dormia até menos. Eu dormia de madrugada e ficava durante o dia acordado. Eu trabalhava de madrugada e durante o dia eu ficava acordado, eu não dormia quase nada. Né? Mas isso por 5 anos seguidos. Então, eu queria te perguntar, depois que lançar esse vídeo, se a gente podia fazer no futuro uma entrevista sobre ufologia, que é a segunda parte que você mais... Vamos esperar amadurecer essa ideia. Mas, assim, eu não vejo muita relação entre Atlântida e ufologia, tá? Mas seria interessante tocar nos dois assuntos. Não, pode ser duas entrevistas, então, uma para cada assunto, para mim não tem problema, não. Interessante, né? Já aconteceu comigo umas coisas interessantes. Ah, você é ufólogo? Ué, mas não combina. Eu falei, como assim não combina? Ué, você não acredita em Deus? Como é que é? Tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Exatamente. Então, tem muita gente que acha que se a pessoa acredita em que existem extraterrestres, é sinal de que aquela pessoa perdeu a fé, ou que ela não acredita na Bíblia, ou que é isso ou aquilo. A gente entende um pouco, né? Ou seja, boa parte das pessoas que lidam com isso acabam indo para áreas místicas, ou... Na verdade, a ufologia é uma terra de ninguém. Tá? Então, se você pegar aí todos os ufólogos do mundo, só existe uma coisa em comum entre eles. Todos eles acreditam em disco voador, só. Mas nada. Não há mais absolutamente nada em comum entre os ufólogos. Tá? Então, como a ciência, por uma série de motivos, sempre se recusou a se debruçar seriamente nesse estudo, tá? A ufologia foi ocupada por voluntários, ok? Por pesquisadores voluntários que fazem isso nas horas vagas, mas
além de existirem os voluntários, os pesquisadores sérios, há os que estão ali como hobby, há os lunáticos e há os picaretas, infelizmente. Tá? Então, para quem está de fora, vê tudo misturado. Picaretas, lunáticos, fanáticos, e aí os pesquisadores sérios ficam perdidos no meio de tudo isso. Tá? Mas, quanto à ufologia para mim é apenas uma coisa acessória, ou seja, dentro dessa grade de realidade, digamos assim. Eles estão aqui, sempre estiveram, faz parte da realidade. Né? Agora, eu não sou intrínseco. O que você é? Eu sou ufólogo. Não. Isso é real. Não, todo mundo que estuda é ufólogo. Não é uma ciência exata. Como eu já uma faculdade, não tem nada. Tempo, aí eu posso me autodenominar ufólogo, porque eu entendo muito do assunto mesmo. Já pesquisei, já escrevi os artigos, etc. Tá? Mas é um assunto extremamente importante que vem junto, mas assim, dentro desse contexto apenas. Tá? E você é consultor ou era consultor da revista UFO, né? Eu não sei, ainda existe a revista UFO? Sim, ainda. Tá? Eu sou consultor da revista UFO, faço parte lá. Isso daí já é um gabarito enorme, né? Muita gente, né? Ou seja, o que aconteceu foi que a revista UFO acabou agregando a maior parte dos ufólogos do país, tá? Faz bastante tempo que eu não escrevo, mas a pura culpa minha, né? Ou seja, eu só escrevo quando eu tenho algo muito relevante para falar nessa área. Então, teve um artigo que eu escrevi alguns anos atrás, em que eu falava de quebra de paradigmas, né? Ou seja, os paradigmas que precisam ser quebrados para que as pessoas percebam que o assunto é real, tá? Tem até uma pequena intersecção entre isso e a questão aí do vídeo, né? Na época, quando eu escrevi esse artigo, chamava muita atenção a questão dos impactos. Eu já estava pesquisando isso, mas eu ainda não tinha atinado, ainda não tinham saído, por exemplo, os livros do Graham Hancock, que é um grande autor inglês, tá? Que trouxeram do mundo da ciência para esse mundo paracientífico, ou do jornalismo e também como é que eu posso dizer, dos meios alternativos, essa questão de que o que provocou o dilúvio foi um impacto. Foi um cometa. Sabemos que é um cometa, mas como é que sabe que é um cometa e não um asteroide? Porque os restos do cometa estão até hoje em órbita do Sol. Até hoje. Chamado cometa Encke. Tá? É um pequeno pedaço que resistiu, não caiu em nenhum planeta e entrou em órbita. Inclusive, então, é algo que eu vou estudar. Depois você me falou desse cometa, é algo que eu vou procurar depois na internet mais informações. O que acontece só se você quiser que eu fale rapidamente sobre isso. Pode falar. Falo isso no vídeo também, tá? Mas sabe que existem várias chuvas de meteoros. As chuvas de meteoros são o quê? Entra um cometa no sistema solar, tá? Esse cometa, a maioria dos cometas, eles são de gelo e poeira, ou seja, eles têm baixa adesão, baixa densidade. Quando eles se aproximam muito do Sol, tá? A gravidade do Sol desagrega o material, ele se fragmenta. Entende? Então, o que acontece é que alguns cometas deixam esses fragmentos para trás e os fragmentos entram em órbita. Aí, se o planeta Terra, na sua órbita, cruza com esses fragmentos, eles são muito pequenos, eles entram na atmosfera terrestre e fazem as chamadas estrelas cadentes, tá? Agora, com base na localização desses fragmentos, numa estimativa da massa deles, os astrônomos conseguem fazer um cálculo reverso para estimar qual que era o cometa original, entendeu? É um cálculo muito difícil, muito impreciso, mas estima-se que há algumas dezenas de milhares de anos atrás, talvez 20 mil anos atrás, um cometa gigantesco entrou no sistema solar. Tá? Então, os geólogos tinham parte da informação, os cometólogos tinham outra parte da informação. Entendeu? Os arqueólogos tinham outra parte da informação. A coisa só foi juntada e começou a fazer sentido há poucos anos atrás. É disso de que trata o vídeo. Tá?
Legal. Eu tô até pensando uma coisa, Roberto, daqui a um mês, né, depois que você fizer o vídeo da Atlântida, aqui que eu tô pensando, até mandei uma mensagem aqui pro Fábio Santos. Podia fazer uma entrevista sua com o Fábio Santos, falava da Atlântida, divulgava o livro dele e o blog dele ainda, e o seu canal de novo. Mas daqui a um mês ainda, que eu ainda tô bem enrolado esse mês, mas tô até anotando isso aqui, se ele tiver interesse também, coloca os dois aí para falar aí a noite toda sobre isso. A Andrea está tentando. É uma boa ideia. No futuro, né? Vamos amadurecer essa ideia. Vamos ver se eu consigo entrar. Andrea, você está ouvindo a gente? Eu acho que ela não ouve mais nós. Andrea? Está ouvindo? Ixi, não. Andrea? Isso eu vou ver aqui. Vamos ver se temos mais. Não. Aqui. Só está fazendo perguntas ou não? Não, mas a gente tem mais uns 5 minutos. Qualquer coisa, depois eu faço entrevista com ela no Instagram. Eu vou fazer entrevista com ela no Instagram. Se a André estiver me ouvindo, é que não tem como, né? Se ela não está ouvindo, não tem como eu fazer. Deixa eu ver Vamos ver aqui mais algumas perguntinhas. O que é Bohemian Groove? Nem sei o que é isso. Boa noite a todos os irmãos. É o local onde os Bilderbergers fazem a reunião anual. Ah, tá. Não sei por que ele colocou isso. É uma propriedade rural nos Estados Unidos. Acredito que fica no litoral, não sei exatamente qual estado, tá? E aí, uma vez por ano, hoje em dia deixou de ser segredo, né? Então, tem uma lista de celebridades e políticos, pessoas poderosas do mundo, que fazem essa reunião anual lá, que dura alguns dias, tá? Então, nessa reunião, uma vez aí um pesquisador americano conseguiu invadir a propriedade particular e fazer umas filmagens. Então, por exemplo, ali tem uma estátua gigante de uma coruja que simboliza o deus Moloch. Tá? Então, há uma cerimônia, faz parte eles se reúnem, tá? Então, são as pessoas ricas e poderosas do mundo que fazem essa reunião anual, né? Devem fazer muita troca de informação, mas muitos negócios também, discutem na visão deles o que é melhor para o mundo, ou melhor para si, etc., tá? Só que aí também tem essas cerimônias que provavelmente na visão deles são só algo folclórico, mas que, na minha opinião, de outras pessoas, tem um significado espiritual aí bem caído. Toda ordem tem um ritual que é espiritual, né? Mesmo que fale que não, né? Exatamente. Então, assim, tem uma pessoa que eu fiquei sabendo, né, um colega de trabalho, uma pessoa que eu conheço, e que o rapaz tatuou no corpo todas as formas de invocação do demônio. E ele fez isso porque ele fez isso porque ele diz que não acredita nessas coisas, né? Achou bonitinho. É louco. É louco. É louco. Só de você, não sei se você sabe, o pentagrama, ele para cima, ele tem um significado. Se você inverter o pentagrama, que o pessoal fica usando muito, aquilo é como se fosse um gráfico de radiestesia que fica, né, ainda mais aqui no timo, né, no coração, né, vibrando aqui no... Normalmente a pessoa acaba tendo algum tipo de vício, vira alcoólatra, drogado, ou algum distúrbio sexual, né? A grande questão, né, Maurício, voltando à questão ali da multidimensionalidade, nós não somos um corpo que tem um espírito. Nós somos um espírito, né, uma fagulha de Deus, né, eterna e acima da dimensionalidade, que estamos ocupando aqui uma máquina biológica que é um corpo. Esse corpo que nós enxergamos opera nessas 4 dimensões, tá? Mas existem provavelmente muitas outras, né? Há quem acredite que nós temos vários corpos mais sutis, etc. Tá? Então, por isso que a mente consegue influenciar tanto o corpo, né? Aqui, ó, o Cláudio Hitzen falou que isso é uma enciclopédia. Se a gente puxar assunto aqui, a gente vai até o final da pandemia. Legal, obrigado. Cláudio, muito gente. E Regimara falou que a Andréa foi abduzida. Ela foi abduzida. André, eu vou ter que entrevistar.
Mas sempre acontece, viu? Na segunda-feira passada terça-feira passada foi pior. Era só uma pessoa e ela não conseguiu entrar, e ficamos 40 minutos tentando entrar, eu tinha avisado um monte de... Nossa, deu uma confusão. Mas eu vou entrevistar outra pelo Instagram, e a Andréia eu vou entrevistar pelo Instagram também. E aí eu edito e vai tudo lá para o Caminho do Peregrino, lá para o outro canal. E é isso aí, vamos caminhando para o final, que nós já estamos aqui 1 hora já. Já estamos a 1 hora conversando. Estou à disposição. Geralmente, dificilmente eu falo menos de 1h30. Mas a hora da palestra eu tenho toda uma lógica, né? Entendeu? Ou sobre profecias, ou ufologia, o assunto que for. Então eu tenho um começo, meio e fim e deixo as perguntas para o final, né? Entendeu? Mas aqui nós... bastante, eu já passei essa lógica toda, mas estou à disposição aqui. Se você tiver alguma pergunta, ou alguma pergunta que alguém tenha feito, estou aqui à disposição. Mais nenhuma, só ficou uma que eu pulei. Tem uma que eu pulei que eu acho que não vai dar em nada, mas vamos lá, né? Só para causar polêmica. Roberto, terraplanismo pode ser levado a sério? Pode. Eu acho que do ponto de vista Meu Deus do céu. Psiquiátrico tem que ser levado a sério. Ah, tá. Pelo psiquiatra. Tem que ser levado a sério, tá? Realmente, para a pessoa acreditar num negócio desse. Tá? Agora, uma coisa eu vou dizer para você, tá? Tem um documentário na Netflix, chama... O nome em inglês acho que é Under the Curve. Coisa assim. Esse documentário é muito bom, porque ele consegue mostrar o absurdo que é isso daí. Mostra como funciona essa comunidade de terraplanistas. Desmascara os chefes. Tá? E, ao mesmo tempo, trata com respeito as pessoas. Né? Porque se a pessoa que acredita num negócio desse... isso está no nível pessoal, ou seja, a pessoa está completamente enganada, mas não pode ser tratada, não pode ser maltratada e tratada como um retardado, ou seja, saiu na crença pessoal, meu amigo, no fanatismo, o ser humano é capaz de acreditar em quase qualquer coisa, tá? Mas boa parte desses caras que divulgam tanto o terraplanismo no exterior, no Brasil não vou dizer, tá? Não sei, não conheço, nem quero conhecer. Esse pessoal, na verdade, sabe que está mentindo, mas são geralmente uns fracassados que perceberam que conseguem ganhar muito dinheiro com visualizações no YouTube. Tá? Então, não é à toa que aquele Mark Sargent, se eu não me engano, que é um dos mais famosos dos Estados Unidos, não é à toa que ele faz vídeos todos os dias. Existe algum assunto, por mais entendido que você seja, que você consiga discutir durante algum assunto que você consiga discutir durante 3 horas por dia, todos os dias? Acho que qualquer um. Por quê? Não tem cabimento, tá? Não tem condição. Então, esse sujeito, assim como outros... Ele fica 3 horas por dia? Por aí. O mesmo assunto? O mesmo assunto é complicado, né? Esse documentário... bom, tá? Então é isso, tá? Tem que ser levado a sério a picaretagem desse pessoal e do ponto de vista sociológico, antropológico, em alguns casos psiquiátrico, do pessoal que acredita nisso, tá? Então, a grande maioria dessas pessoas vão perceber que entraram numa furada, vão ficar com vergonha e vão ficar quietinhos. Entendeu? E tem um pessoal que até tem um pessoal estudado, né? Um pessoal que estuda bastante e que entra na psicologia da seita. Entendeu? Sim. Como é que funciona isso? A pessoa pega pelo ego e pega você pelo ego, pega você pela segurança, pega você pela ignorância. Né? Então, você acha você é convencido de que teve acesso a informações que a maioria das pessoas não tem. Você é convencido de que está fazendo parte de algo importante. Você é convencido de que não interessa o que as pessoas falem sobre o grupo ou seita ou o que quer que você esteja participando, as pessoas não sabem o que você sabe. As pessoas não estão dentro. Logo, elas não têm condição, então você está certo. O resto não está errado. Entendeu? Isso é uma forma também de fuga, né? A pessoa pode ter vários problemas
na sua vida pessoal, mas aquilo faz com que ela se sinta importante, sinta que aquilo está acima de todos os problemas que ela tem. Tá? Então, explorando essas pessoas é que alguns youtubers conseguem ganhar bastante dinheiro no YouTube. Tá? Essa que é a verdade. Essa que é a verdade. Só que, claro que a maioria dessas pessoas é bem intencionada. Está enganada. Assim como em qualquer seita, você tem o líder lá, que em muitas seitas o líder acaba abusando de pessoas, de toda forma, fisicamente, emocionalmente, economicamente, tá? E 99%, você tem um círculo que sabe, em parte, se aproveita também disso, e você tem 99% das pessoas que são bem intencionadas e estão ali enganadas. Então é a mesma coisa, como em qualquer seita acontece no terraplanismo, tá? É uma coisa lastimável. É um comércio, é um shopping diferente, né? Um comércio, né? Eu vi eles indo acho que no Danilo Gentili. Até mudar de assunto, porque é uma coisa realmente deprimente. É realmente complicado. O rapaz que... mas está respondido. Está respondido, já comentou. Psicológico, psiquiátrico é uma coisa preocupante você ter pessoas aí, uma porcentagem de pessoas capazes de acreditar numa coisa dessas. Então, eu vou emendar uma outra pergunta, mas já é minha. E o homem indo na Lua, você acredita? Tem pessoas que, na mesma linha de que não acredita que em terraplanismo, ou também tem pessoas que não acreditam que o homem foi para a Lua, que tem aquelas fotografias daquela, né, a luz do sol, a sombra não bate. A origem disso daí é o seguinte, tá? A maior instituição do mundo que já existiu chamava-se KGB. Certo. KGB é a maior empregadora do mundo. 85% dos funcionários da KGB não trabalhavam com espionagem. Trabalhavam com todo tipo de manipulação da sociedade. Então, a KGB tinha agentes especializados em Nós estávamos em guerra. Era Guerra Fria, mas era guerra. Não chamava Guerra Fria à toa. Valia tudo. Entendeu? Então, uma das coisas que valia era tentar manipular as pessoas. Só um minuto, é uma pessoa que estou tentando entrar na live e não está conseguindo e está me telefonando. Eu não posso atender, gente. Quem que é? Andréia? Oi? Quem que é? Não é uma pessoa... Vamos lá. Um colega que foi convidado, mas eu não posso falar com ele no ar aqui. Então, o que aconteceu foi que a KGB tinha um departamento para criar fake news, com o objetivo de enfraquecer o Ocidente. Era guerra. Em toda guerra aconteceu isso. Tá? Com a queda da União Soviética, houve desertores que contaram com muito orgulho as coisas que eles conseguiam fazer. Então, eles enumeraram algumas das maiores fake news que eles conseguiram criar para enfraquecer o Ocidente. Primeira, eles que inventaram que o homem não chegou na Lua, que foi tudo uma encenação de Hollywood. Segunda, que eles inventaram que foi o governo americano que criou a AIDS e que infectou presidiários com AIDS. Essa fake news, eu lembro quando surgiu. Tá? Terceira, as vacinas, na verdade, fazem mal para a saúde e são uma forma, né, que o governo secreto mundial do Ocidente quer infectar todas as pessoas com alguma coisa para diminuir a superpopulação. Essas são fake news criadas pela KGB no final dos anos 70, começo dos anos 80. Essa é a origem. Tá? Todas a AIDS surge quando a AIDS? As provas de que as imagens são forjadas são todas erradas, não se sustentam, e algumas pessoas na internet tiveram extrema paciência para desmenti-las uma por uma, tá? Então você procurando, você acha, só que é mais fácil você achar as loucuras sobre isso, né, no Google, do que você achar os desmentidos, tá bom? Então, gente, se os americanos não tivessem ganhado a corrida espacial e colocado alguém na Lua, e se eles tivessem tentado a insanidade de falsificar isso, os russos teriam descoberto e teriam provado isso facilmente.
Tá bom, gente? Então, pelo amor de Deus, vamos parar com essa coisa ridícula de achar que o homem não chegou na Lua, tá? Pra vocês terem uma ideia, é só ver as filmagens da época. Basta ver as filmagens da época. Ao mesmo tempo que a televisão mostrava ao vivo a Apollo 11 entrando em órbita da Lua, os soviéticos também lançaram uma nave. Como eles sabiam que como eles não tinham condição, alguns meses antes da Apollo 11, houve uma terrível explosão em Baikonur. E o programa soviético montado para mandar um astronauta para a Lua falhou. O astronauta morreu, a nave foi destruída, entendeu? E eles perderam essa corrida. No último lance de desespero, eles lançaram uma nave não tripulada, para que, num esforço de propaganda, ela conseguisse pousar no mesmo dia. Então, estava a Apollo 11 e a nave russa chegando no mesmo dia. A nave russa não conseguiu. Eu não lembro se ela se espatifou contra a Lua, ou se ela explodiu no caminho. Ela não conseguiu. Tá? Os russos iam fazer isso? Era muito mais fácil provar. Né? Pegue qualquer filme, não vou nem falar dos anos 60, dos anos 90. Você tem algum filme dos anos 90 que tem efeitos especiais realistas, a ponto da humanidade inteira acreditar? Eu acho que o nome da nave não era Sputnik, o nome da nave? Não tem nada a ver com Sputnik. Não, era Luna, se eu não me engano. A Sputnik foi o primeiro satélite da história, né? O Sputnik foi lançado em 1957, foi quando os soviéticos lançaram o primeiro satélite em órbita, chamava Sputnik. Tá? Tá, então, só para fechar o assunto, eu sei que algumas pessoas que estão nos ouvindo já viram uma lista de supostas provas. Olha, quando a câmera mostra, né, não tem ar na Lua, como é que a bandeira estava amassada? Porque ela amassou. Tá? Tem a questão do espaço, aquela bandeira estava toda comprimida e dobrada num espaço muito pequeno, ela teve que ser desdobrada, inclusive a haste quebrou, tiveram que improvisar. Ah, mas por que quando a câmera filma, e não tem estrelas, isso prova que era um estúdio? Ah, é? Pegue sua câmera, tira uma foto do céu numa noite estrelada, sai alguma estrela? É tudo questão de... Eu vou tentar um dia. Gente, você consegue tirar foto das estrelas? Não sai. Você precisa de uma câmera, você precisa de todo um foco que é completamente diferente do foco que a câmera precisava para filmar os astronautas que estavam a poucos metros de distância. Não existe câmera que vai conseguir botar o foco no astronauta a 10 metros de distância e nas estrelas ao fundo. Isso não existe. Tá? Então, eu só estou citando 2 casos, mas tem toda essa lista de supostas provas de que o homem não chegou na Lua. É tudo besteira. Tá? Ou seja, a partir daquela sementinha do mal plantada pela KGB, um monte de malucos foram caindo nessa teoria da conspiração e está essa palhaçada até hoje. Desculpe eu ser explícito, mas é isso. Eu citei justamente porque é muito parecido o pessoal que acredita na Terra plana com o pessoal que acredita que o homem não foi na Lua. Para mim é quase... Se não forem as mesmas pessoas ainda, né? Não duvido nada. Sabe o que é? Não, é que essa do homem não ter ido na Lua, ela acaba sendo mais crível para essas pessoas, né? Porque tem todo esse contexto. Não. Então, tem muitas historinhas, muita novelinha. Então, não, sabe o que é? A Apollo era real, mas eles tinham medo de conseguir de falhar. Então, tem gente que acha que o primeiro pouso foi falso, mas que o segundo, terceiro, quarto, quinto foram verdadeiros. Não tem sentido nenhum, né? Entendeu? Não podemos falhar, então vamos falsificar o primeiro, né? A partir do segundo, tudo bem. Tem gente que acha isso. Tá certo. Bom, Roberto, já estamos aí há mais de 1 hora. Vamos para as considerações finais. Você não sai, tá? A gente vai falar tchau, tudo, mas a gente não sai do... Você não sai do programa aí. Okay. Bom, isso aí, deu suas considerações finais para a gente encerrar o vídeo. A primeira coisa é agradecer ao Maurício pela oportunidade, né? Claro. Né? Eu gosto muito de falar sobre esses assuntos, é uma coisa que me dá muito prazer, e é também uma espécie, né, como eu poderia dizer, não deixa de ser um tipo de trabalho voluntário, né? Assim, eu considero conscientizar as pessoas, etc., né?
eu convido quem quiser a entrar para o canal ainda está muito no começo, né? Eu não prometo eu não vou colocar ali, encher linguiça e uma vez por semana colocar um vídeo, coloco quando tem alguma coisa relevante para falar, tá? Uhum. E esse é um assunto apaixonante, mas, sobretudo, um assunto extremamente sério, né? A questão das profecias e do destino da humanidade. Tá? Nós somos, como eu já disse aqui, nós somos seres espirituais, nós somos filhos de Deus, estamos neste momento, né, do contínuo do espaço-tempo encarnados nesse planeta, e sabemos que há essas previsões que vêm do alto, nos alertando, nos avisando de que haverá um tempo que, do ponto de vista histórico e geológico, é um tempo próximo, não do ponto de vista de uma vida humana, mas do ponto de vista histórico e geológico, pouco tempo, né? Estamos próximos desse tempo em que a humanidade passará por profundas alterações, né? A analogia, né, a figura de linguagem que a Bíblia usa é as dores do parto, né? Ou seja, você tem dores horríveis no parto, mas depois vem a criança, vem aquele milagre de Deus, né? A criação de uma nova vida. Então é uma analogia muito boa, né, que a própria Bíblia faz. Ou seja, nós teremos um período que vai ser horrível. E é importante dizer que muitas pessoas têm medo das profecias e acreditam em profecias não por terem fé, mas por superstição. Então, se você tem fé e acredita nas profecias, então você tem que ser coerente e acreditar em tudo que elas prevêem. Então, se você tem fé, por que você tem medo? Você pode ter medo, isso não é ruim? Assim como a mulher tem medo das dores, ela sabe que vai passar pelas dores, mas ela enfrenta as dores, ela sabe o que vem depois. Depois ela terá um filho dos braços. Da mesma forma, nós vamos ter que enfrentar essas situações, mas sabendo que há a promessa de Deus de uma vida num estado superior de existência tão maravilhoso que nós não somos capazes sequer de imaginar. Essa é a promessa, é isso que vai acontecer, é isso que importa. Tá? E não nós estudarmos profecias para tentar, por medo, ou para tentar contornar os seus efeitos. Tá? Não é à toa que a Bíblia fala, por exemplo, que todo olho o verá. Aqueles que estão sobre a terra, aqueles que estão sob a terra, aqueles que estão embaixo do mar. É bem interessante, né? Porque se nós tivermos um cenário de um impacto no planeta, esse objeto será detectado com certa antecedência. Será que será divulgado? Esse é o problema, né? Será divulgado, mas talvez, quando for divulgado, talvez as pessoas mais importantes, mais ricas, estejam em grandes abrigos subterrâneos. Vai adiantar ficar num abrigo subterrâneo? A pessoa vai escapar do juízo final? Não, todo olho o verá. Então, é daí uma sugestão de interpretação que eu dou para esse trecho, todos aqueles embaixo da terra. Tá? Então, é isso. Confiança em Deus, tá? Para quem não for cristão, tudo bem, confie em Deus, não necessariamente confie em Jesus, mas confie em Deus. Nós vamos passar por isso, ou nós, ou nossos filhos, ou nossos netos. Não é uma coisa que será daqui milhares de anos, é uma coisa que será daqui anos ou décadas, não será daqui séculos. Por quê? Por causa dessa aproximação, né, das coisas que já estão acontecendo, das tecnologias que estão surgindo, dos cenários que parecem estar no começo. Tudo indica que a nossa geração, ou a próxima, ou talvez a segunda depois da gente, nós vamos ver essas coisas acontecerem. Tá bom? Então, e isso é motivo de júbilo, não de medo. Tá certo. Tá bom, Roberto. Muito obrigado aí pela participação, Roberto, de aceitar o convite desse programa aqui. Eu que agradeço. Bastante.
Semana eu vou ter mais 2, o último vai ser na outra terça-feira, né, de entrevistas desse tipo, mas eu vou te convidar para a gente fazer mais algumas lives falando de ufologia e também de profecia nos próximos meses. Eu sugiro que você não se limite, que você não limite o canal a apenas uma série de entrevistas. Continue entrevistando as pessoas. Não, é só essa temporada. Aí eu volto no outro... É que eu tenho outros projetos ainda para o canal, né, mas... Projetos assim, fixos, algo especial, dá para fazer, né? O que não dá é eu fazer toda semana entrevista com pessoas diferentes. Isso dá um trabalho grande. Agora, se tiver já fixado tudo, já tiver tudo certinho. Então, sim, é isso aí, gente. Agradeço a presença de todos. Agradeço aí Tem algumas pessoas, deixa eu ver aqui, se inscreveu. Em especial, o André Ackerfeld, né, que se inscreveu no canal. Isso foi muito bom. Quem puder se inscrever no canal, eu agradeço, que eu estou precisando de inscritos aqui. E quem puder ir no canal Parousia, o link está no primeiro link da descrição aqui do vídeo, vai direto para lá. Tá bom, gente? Muito obrigado pela presença de todos. Desejo a todos muita saúde, amor e prosperidade. E até o próximo vídeo. Amém. Até mais, gente. Até mais.